Olá, olá, boa noite a todos e bem-vindos a mais um BMC Talks. Nessa noite vamos falar de política e temos um convidado especial para comentar conosco o que está acontecendo lá em Brasília. Temos o ex-ministro e presidente do Partido Progressista, senador Ciro Nogueira. Muito boa noite, senador, é um prazer tê-lo conosco. O prazer é meu, uma honra estar aqui com vocês. Vamos lá, então. Senador, a situação do governo atualmente, do governo Lula, qual que é a sua avaliação quanto presidente de um dos maiores partidos que às vezes são considerados como centrão e às vezes como liderança da oposição ao governo atual? Qual que é a sua avaliação nesse momento, após 8 meses de mandato do presidente Lula? Olha, esse foi um governo que eu combati a sua chegada, né, estive ao lado do presidente Bolsonaro, porque, na minha visão, eu achava que o país estava no momento de colher os frutos de um governo que teve muitos problemas, teve que enfrentar muitas dificuldades, como pandemia, guerras, Brumadinho, e nós fizemos as transformações para colher os frutos agora. Então, nós temos uma oportunidade no país, de tornar o Brasil, do meu ponto de vista, uma grande potência econômica mundial. No setor de energia, no setor do agronegócio já é uma coisa consolidada, mas poderíamos ampliar isso. Tínhamos mudado um pouco a visão que o mundo estava tendo nessa questão ambiental do nosso país, então, e o mundo também está muito dependente do agronegócio, então estava ele mesmo necessitando mudar essa visão. E, infelizmente, nós tivemos agora, com a chegada do novo governo, frustrada todas essas expectativas. O mercado, o mundo inteiro, quando se assumiu o atual governo, foi muito condescendente, apoiou esse atual governo. Eles tiveram uma oportunidade de ouro, mesmo sem base política, sem base na Câmara e no Senado, mas na Câmara principalmente, nós demos as condições, desde antes do governo chegar, com a PEC da transição, e uma série de medidas que nós aprovamos, para que o governo não pudesse culpar a oposição de estar trabalhando para que o país não desse certo. E o que nós vemos hoje, que apesar de todo esse apoio, o atual governo está jogando tudo isso por fora, no meu ponto de vista, por questões ideológicas, por questões de falta de foco do presidente da República, porque cada vez que o presidente da República fala, eu costumo dizer que quando Lula fala, a economia cala. Quando ele cala, a economia fala. E é isso basicamente o que está acontecendo. Nós temos um governo que está atrapalhando o país. E o Brasil, tudo que tem acontecido nos últimos tempos é apesar do governo, não é por causa do governo. Então, nós temos hoje uma oposição que é muito mais responsável, uma oposição que senta, dialoga, que passa uma imagem que faz oposição ao governo, não ao país, mas, infelizmente, o governo não tem aproveitado essa chance e nós estamos indo para um quadro de extrema dificuldade fiscal, tá certo? Porque foi apresentado um arcabouço, quando chegou lá na Câmara, era uma pedalada fiscal, nós transformamos, melhoramos, mas o governo agora só pensa em extrapolar o teto, criar, eu até estava imaginando, um teto solar, só que o sol é que é o limite desse teto. Então, isso não vai se consolidar, porque eles não vão poder cumprir. Nós temos um Congresso Nacional conservador, de centro-direita, muito forte, que o governo está tentando cooptar de todas as formas para ter uma base política e só pensa exclusivamente. O objetivo do governo não é aprovar suas medidas, porque ele tem aprovado. É chegar a um ponto agora de mexer no bolso do contribuinte, para poder arrecadar mais e fazer cumprir esse arcabouço que é inexequível da forma como se encontra hoje. Pois é, senador, vários pontos que o senhor colocou na mesa e todos muito interessantes. Eu queria começar justamente desse apoio que a oposição deu, um Congresso de centro-direita, um presidente de esquerda, e mesmo assim o Congresso, até o Congresso passado, colaborou com o governo, está colaborando com o governo, com a PEC da transição, a PEC da gastança do final do ano passado, 200 bilhões de reais. Agora, esse ano, com a PEC da reforma tributária, a PEC do arcabouço,
Mas o Congresso, na sua opinião, não está ajudando demais o governo e, dessa forma, favorecendo uma eventual reeleição até do Lula? E também porque, do outro lado, está também limitando os excessos, por exemplo, caducando medidas provisórias inadequadas ou, por exemplo, limitando, revogando vetos do governo, do presidente, ao marco do saneamento. O Congresso não está fazendo o jogo do governo, colocando, vamos dizer assim, a rota no caminho certo, no navio chamado Brasil? Eu acho que o Congresso está dando uma demonstração ao país de maturidade, que o governo jamais vai poder acusar o Congresso de não ter ajudado o país, ajudado ao próprio governo a tentar fazer cumprir as suas promessas. O que acontece é que a forma como o governo, que só pensa em gastar, eu desafio, se vocês aí que devem estudar principalmente essa área econômica, eu sei que isso aqui é um canal muito voltado para essa área, procure uma medida, uma pequena medida de contenção de gastos, de diminuição de despesas. Zero. Isso é um governo que só pensa em gastar, criar cargos para a companheirada, chegar nas nossas estatais da forma mais errada possível, botando pessoas incompetentes e sindicalistas que não têm capacidade de gerir a coisa pública. Isto quer dizer, aparelhar as nossas estatais, e nós vimos lá atrás que foi um desastre por conta do prejuízo que foi colocado. Então é um governo muito difícil de dar certo. Como diria o ex-deputado, meu saudoso deputado Luiz Eduardo Magalhães, não tem perigo de dar certo, porque eles não vão cumprir o que prometeram. Então, o que é que o governo hoje está desesperado para construir base, oferecendo cargos, né, oferecendo as nossas estatais para os partidos políticos? Eles pensam que vão entregar aos partidos políticos e com isso vai ter uma base cega como tinha no passado. Uma base que vai votar principalmente o quê? Aumento de carga tributária no nosso país. Criar formas e mecanismos para que o governo vá para o bolso do contribuinte. E isso pode ter certeza. O Congresso não vai aprovar. Mas o Congresso, senador, já aprovou de fato a reforma tributária, a Câmara, pelo menos o Senado, está revendo vários pontos, mas a reforma tributária, junto com o arcabouço fiscal, que de fato é um piso mínimo de gastos, esse combinado disposto cria um aumento da carga necessário, porque o arcabouço é o gasta e a reforma é o arrecada. E isso especialmente na classe média, será um aumento de carga tributária em cima dos PJ, seja dos médicos, arquitetos, engenheiros, advogados, e o Congresso aprovou isso. Então, de novo, eu lhe faço a pergunta, o Congresso não está fazendo o jogo do governo aprovando esse tipo de reforma, ou o arcabouço, ou a reforma tributária será mudada pelo Senado? A reforma que foi aprovada na Câmara dos Deputados, ela não vai aumentar a arrecadação. Ela simplifica, alguns setores que às vezes pagam menos vão pagar mais, outros vai ser reduzida. Então, ela cria uma certa maturidade tributária, né? Às vezes, principalmente tentando afetar as pessoas que não pagam ou pagam muito pouco tributo no país. E nós temos alguns exemplos a nível mundial que você pode fazer esses comparativos. Mas o que foi prometido, e é o que nós estamos vigilantes, principalmente agora no Senado, é evitar que o governo, com isso, crie situações para aumentar a carga. Essa questão do valor do IVA, pode se tornar o IVA mais caro do mundo. Então, essas situações que nós vamos ter que discutir e evitar que o governo tenha mecanismo de, como se diz, garfar o bolso do contribuinte. E esse é o nosso grande desafio e nós vamos, podem ter certeza, estar vigilantes e não vamos permitir que isso ocorra. Até porque, só para interromper, senador, de fato, com tanta isenção que tem nessa reforma tributária, é matemática. Vai ter, quem vai pagar mais vai ser quem vai sobrar entre tanta isenção. Agronegócio, saúde, educação, transporte, entre outras coisas. Então, de fato, quem sobrar nessa conta vai ter uma carga muito aumentada. Então, mesmo que, o senhor Duzete disse, a arrecadação fica igual, é a mesma massa de tributos arrecadados, mas a modulação dessa arrecadação vai mudar e vai pesar muito mais em alguns e muito menos em outros. Então, só para terminar esse ponto, o senhor não vê nessa reforma tributária uma tentativa punitivista do governo para, vamos dizer assim, extrair mais das pessoas que eles sabem que não são a base eleitoral deles? Sinceramente, eu não vejo dessa forma, porque grande parte dessa reforma, quase totalidade do governo, não vai atingir o atual governo. Então, seria leviano dizer que o governo fez a reforma pensando nisso, mas ele não vai aferir esse recurso. Então, eu não sou leviano a dizer isso, mas que existe porque, vou dar um exemplo, o governo
O governo não fez o menor trabalho pela aprovação da reforma tributária. O governo só pensava em quê? O voto de qualidade do CARF. Que aí, assim, é uma coisa imediata. Né? Você vai ver o que vão tomar aí da Petrobras, vai tomar aí seus 50 bilhões de reais, e eu acho que vale de algumas coisas, vão botar aí uns 70 bilhões de reais de arrecadação a mais. Isso aí que importa para o governo, e que eles estavam muito mais focados nisso. Na própria reforma, eu não vou dizer que eles estão, porque nada vai acontecer com efeito imediato. Então, não posso dizer que o governo atual, se a reforma for aprovada, vai arrecadar mais atualmente. Mas só o senhor está falando com o CARF e também, eventualmente, com as decisões do Supremo Tribunal Federal, que está atuando de forma ancilar ao governo, se podemos usar esse termo. O senhor está dizendo que o governo vai arrecadar mais de impostos de Vale, de Petrobras e de outras empresas, de bancos, já vimos. Então, é isso que vai acontecer? É isso que o mercado deve esperar nos próximos meses? Não tenha dúvida. O governo está criando uma série de situações no setor, na justiça, para criar essa arrecadação. O problema é que isso não será suficiente. Porque mesmo que ele venha e ganhe essas ações, arrecade mais, isso não é uma coisa perene, tá certo? Não é uma coisa que vai acontecer no plano, é uma coisa imediata. Por exemplo, esse voto do CARF vai pegar 50 bilhões, mas no próximo ano não tem mais os 50 bilhões. Então isso não é uma coisa perene e não dá uma regularidade fiscal para o governo. Essa é que é a maior dificuldade do atual governo. Ou ele vai ter no Congresso Nacional um aliado para tirar recursos do contribuinte, ou ele não consegue cumprir tudo, a não ser que ele fosse para um viés de corte de gasto, corte de despesa. Mas não é o viés do atual governo. O viés do atual governo é ir buscar o recurso do contribuinte ou das nossas estatais. Só que das nossas estatais, ele acaba tirando de um bolso e colocando no outro. Claro. Porque, vou dar um exemplo, Petrobras, eles reduziram, né, os dividendos dos acionistas, né, acho que, se não me engano, de 60 para 40, uma coisa desse tipo aí. Só que quem é o maior acionista da Petrobras? O próprio governo federal. O próprio governo. Então tem essas situações que são, até certo ponto, até irracionais, que o governo está tocando. E o quê? Com isso, afeta o quê? A própria Petrobras. A Petrobras hoje vale dezenas de bilhões de reais a menos do que valia no final do ano passado. Porque não é por falta de competitividade da Petrobras, é porque as pessoas estão vendo que estão utilizando a nossa principal empresa para instrumentos que não vai fazer feliz a saúde. Isso deu errado lá atrás. Você vai ver, daqui a pouco vai ter uma enxurrada de ações fora, porque nós temos essa empresa listada fora do país, e a Petrobras vai criar um passivo, como criou no passado, de se pagar bilhões de reais de indenização, fruto dessa irresponsabilidade dos gestores dessa empresa e principalmente do seu controlador, que é o governo. Pois é, senador, antes de falar sobre a Petrobras e o aparelhamento que o senhor já antecipou das estatais, eu queria só terminar esse raciocínio. Então o senhor espera que esse ano deve ser previsto 130 bilhões de reais, ano que vem 140. Nos anos seguintes também teremos um déficit importante. O governo vai chegar, então, metade do mandato com um buraco negro no orçamento público e, eventualmente, uma desaceleração econômica. Como que o governo, o senhor espera que vai chegar e como que a esquerda, em geral, vai chegar nas eleições do ano que vem para as prefeituras? Tem alguma chance que isso acabe se tornando um revés para o PT e para a esquerda em geral? Vai ser um desastre. As pessoas vão ver isso, porque nós temos um governo que prometeu demais. Prometeu que as pessoas iam ter picanha, cerveja, né, melhoria da vida, e hoje a dificuldade é extrema, principalmente das pessoas que mais precisam. O emprego que nós deixamos numa crescente no último governo, e estava crescendo, já estagnou, agora vamos num viés de descendência. Então, são todo um trabalho, isso é que eu fico triste, não fico feliz com isso, porque nós fizemos um trabalho fruto da determinação do presidente Bolsonaro e o trabalho principalmente de Paulo Guedes e Roberto Campos no Banco Central, de dar credibilidade, de criar condições para que o país crescesse. E vocês vão ver, não é à toa, olha, não tem aquele efeito Orloff, né? Sim, feito com a Argentina. Mas pode ter certeza, é o que vai ocorrer no nosso país. Mas e olha, não estou torcendo não, eu costumo dizer que eu estou dentro do avião, não fico torcendo contra o piloto não, mas é basicamente o que vai acontecer. Mas a popularidade do governo não está sendo afetada de uma forma tão expressiva nos últimos meses. A gente está vendo ainda uma popularidade resiliente do governo Lula. Ele acabou de ser eleito, não podia ser diferente. Não podia ser diferente, ele acabou de ser eleito.
Me espere daqui a um ano, quando as pessoas, poxa, eu não melhorei de vida. Cadê a minha picanha? Cadê a minha cerveja? Então ainda estamos em lua de mel, segundo o senhor. Ainda está no Líbano. E de qualquer forma, vamos ser muito francos. A grande mídia tem uma proteção. Algumas, não vou citar nomes, mas algumas televisões aí parece que se transformaram na TV Brasil. Às vezes eu fico impressionado. A forma de se apoiar. Mas daqui a pouco, quando cair a audiência, as pessoas perderem credibilidade, as pessoas vão ter que falar dos problemas do país. O senhor não acha que o fato que o governo voltou a colocar dinheiro dentro dessas televisões, por exemplo, remodulando o financiamento da SECOM para essas televisões, não está também as transformando em, de fato, apendíces da própria Secretaria de Comunicação? Acontece isso, mas é igual aquela história da Petrobras do governo. Tira do bolso. Quando perder a audiência, como estão perdendo, e quando perderem os anunciantes, porque o que mais faz jus às pessoas anunciarem é a credibilidade das pessoas. Quando os telejornais as pessoas deixarem de assistir, deixarem de acreditar, porque eles não fazem jus à realidade do país, olha, vai ver que vai acontecer uma falta de credibilidade e falta de arrecadação com seus anunciantes e de audiência no nosso país. Senador, voltando então a falar da Petrobras e do aparelhamento que o senhor também denunciou agora há pouco, das estatais e em geral de todo o aparato público. O PT de fato, e não só o PT e os seus aliados estão colocando pessoas chaves nas várias empresas, não só na Petrobras, mas na Codevasp, por exemplo, e outras estatais, o Banco do Brasil, na Caixa. E esse aparelhamento é denunciado, por um lado, como pouca competência de algumas dessas figuras, não todas, mas algumas dessas figuras, e por outro lado, tem um risco de voltar a casos de corrupção que vimos no passado ou de financiamento dos próprios partidos. O que o senhor acha? Vamos assistir, então, a casos parecidos? Haja sinais que vocês em Brasília então, estão interceptando? Ou o PT aprendeu a lição e não vai voltar a colocar a mão nos cofres públicos? Olha, se eu fosse dizer, eu acho que não aprenderam a lição. Pelo que está ocorrendo em Brasília, pelas pessoas que estão nos restaurantes, que estão de volta a Brasília, não aprenderam essa lição. Eu não estou torcendo contra isso, mas eu estou um pessimismo muito grande do que vai ocorrer no nosso país, do que vai ocorrer nas nossas estatais. As pessoas que foram indicadas para comandar estatais, fundos de previdência, inacreditável a disfarçatez de se indicar pessoas incompetentes para gerir a economia dos nossos trabalhadores, os fundos de previdência, as nossas estatais. Vocês vão ver pelos resultados. Daqui a pouco vão apresentar o balanço dessas empresas, vocês vão ver o desastre, porque são pessoas completamente despreparadas. Colocar à frente de alguns bancos pessoas que nunca sempre tiveram em sindicato, nunca comandaram uma agência. Você tem hoje a presidente da Caixa Econômica Federal, ela nunca comandou uma agência, gente, bancária, nunca foi diretora, nunca administrou nada. Você vai ver o desastre que vai ser. O ex-senador e ex-governador Ciro Gomes, ex-candidato à presidência, já denunciou, durante uma palestra recente, que na Codevasp, especificamente, já estaria acontecendo casos de corrupção. Fala dele. Depois não se manifestou mais sobre o assunto, mas há indícios disso em Brasília? Se fala já abertamente dessa empresa estatal específica ou foi apenas uma butade do ex-ministro? Sei, eu espero que... acho que qualquer denúncia tem que ser apresentado logo. Se você tem indício, você não pode só falar palavras ventas, você procura às vezes não ser leviano. A Codevasp é uma empresa muito importante, principalmente para o Nordeste, mas ela hoje ganhou uma dimensão praticamente nacional, porque ela foi expandida para muitos estados. Eu espero que não seja utilizada de forma errada, né? Se tiver, eu acho que ela ou qualquer órgão, se tiver denúncias, que sejam apresentadas e que seja coibido para que os recursos públicos não sejam desperdiçado com corrupção. Mas eu não tenho nenhum tipo de... Não tem elementos para... Não. Mas ao mesmo tempo, só para terminar também essa questão, uma denúncia apresentada ao Ministério Público eventualmente se transforma em um processo. Foi assim que aconteceu com a Lava Jato, por exemplo, além de delações. Mas após toda a, de fato, perseguição que a gente está vendo contra o ex-juiz Sérgio Moro, ou o próprio Deltan Dallagnol, que perdeu o cargo lá em Brasília como deputado federal, o senhor não acha que teria um outro comportamento, né, outra reação por parte do Ministério Público, da Justiça brasileira, em aceitar denúncias ou iniciar processos por corrupção, até por medo
dos procuradores, promotores e dos juízes de serem alvo, eventualmente, de perseguições? O Ministério Público, após tudo aquilo que vimos, não será mais tímido na luta contra a corrupção no Brasil? Espero que não. Nós temos um grande procurador-geral, que é o Dr. Aras, é uma das pessoas mais respeitadas desse país, que tem noção, e eu acredito que isenção total para iniciar qualquer tipo de situação. Mas hoje nós estamos vivendo no nosso Brasil uma lava-jato do PT. Porque veja o que está acontecendo nessas CPIs, com vazamento de dados do presidente Bolsonaro. O que estão fazendo é um crime, e que eles condenavam isso, né? O Lula e algumas pessoas estão se tornando os novos Delanhol, que eles tantos combatiam. E que eles hoje estão utilizando esses mecanismos para tentar perseguir o ex-presidente. Pois é, mas de fato, primeiramente, o senhor e o ex-presidente, o entourage, o ex-presidente, não vão reagir a eventuais abusos? Estão tentando se contrapor? Ou o STF, de fato, já decidiu, já está com uma sentença escrita para condenar o ex-presidente Bolsonaro e terminar assim a carreira política dele? Olha, eu tenho total confiança nas nossas instituições. Jamais seria fácil eu sair atacando esse ou aquele juiz. Eu confio nas instituições, que elas possam não ser utilizadas politicamente, né? Eu discordei muito da cassação dos direitos políticos do presidente da República. Você caçar um presidente da República, o direito de um homem líder de 58 milhões por conta de uma reunião com embaixadores, eu acho que isso é uma distorção muito grande, mas espero que o presidente está recorrendo, vamos ver se a justiça volta atrás nessa situação que, no meu ponto de vista, não foi justa. Isso não afetou a confiança do senhor, por exemplo, no STF, no Supremo Tribunal Eleitoral? Não afetou a percepção que o senhor tem da isenção, né, desses órgãos, dessas instituições que deveriam aplicar a lei e não, eventualmente, uma visão política partidária? Olha, sinceramente, eu acredito nas nossas instituições, certo? Eu acredito, espero que os homens que estão imbuídos, eu acho que existe um excesso de exposição desses órgãos. Isso aí eu já disse até para alguns ministros do próprio Supremo. Hoje, se eu te perguntar aqui, me escala aí a seleção brasileira, tenho certeza que você não vai saber quem são os 11 membros da seleção, mas os 11 ministros do Supremo, você sabe, existe uma super exposição, né? Eu acho que os ministros falam muito fora dos autos, dão muitas declarações, são, às vezes, manifestações que afetam a imagem do próprio Supremo, como se eles estivessem extrapolando das suas funções. Mas eu acredito que as pessoas votem, eu acho que o Supremo tem uma importância enorme como Congresso, como Executivo, e que cada um cumpra o seu papel para que a democracia brasileira saia fortalecida nesse momento de extrema dificuldade. Falando de senadores, falando de ministro do STF também, a sabatina do, agora novo, mas novo ministro do STF, o Cristiano Zanin, que foi advogado pessoal do presidente Lula, de fato contou com um voto favorável de muitos senadores que faziam parte da base aliada do então governo. Inclusive o meu. Exatamente, o próprio senhor também e muitos ex-ministros do governo Bolsonaro. O advogado pessoal do presidente Lula também, que processou alguns políticos também e que entrou com ações contra eles. Como foi possível um voto favorável para o Zanin no Supremo Tribunal Federal, independentemente da competência dele, claro, como jurista, mas do ponto de vista político, não foi um contrassenso e um erro por parte dos partidos que deveriam ser conservadores? Olha, se você politizar a sabatina, e você mesmo disse que ele tem notório saber, é um homem competente, é um homem preparado, tem um notório saber jurídico, é o que ele precisa. A legislação obriga isso aí. Não existe nenhum tipo de vedação, até se ela pode vir a ser criada essa vedação, mas não existia. Então eu não posso, pelo fato de ser oposição ao presidente, eu gostaria muito que quem estivesse fazendo as indicações hoje fosse o presidente Bolsonaro, com um viés mais conservador, mas isso infelizmente não aconteceu e era um direito do presidente da República. O próprio presidente Bolsonaro disse, não, é um direito do Lula fazer a indicação. Não era legal, então, se ele cumprir todos os requisitos, como é que eu vou votar só porque eu sou a oposição ao presidente? Mas, mesmo não sendo, só para terminar, que temos mais um minutinho, senador, não era ilegal, mas não era um pouco imoral, ou pelo menos inoportuno, candidatar e fazer eleger o próprio advogado pessoal? Até lá fora, como o senhor falou, a mídia internacional não pegou bem para a imagem do Brasil, não só do presidente Lula. Mas era um direito do presidente. Ele foi eleito para que tivesse esse direito. Quem na prática, fez a indicação do Zanin foi o povo brasileiro,
quando elegeu o Lula, é o direito dele. Então não é justo, não é correto da minha parte, por ser oposição a ele, tirar esse direito. É um direito que ele tinha, e a não ser que ele não cumprisse os requisitos. Mas cumpriu, ele mostrou muito conhecimento ao fazer o seu depoimento, a sua sabatina, e não me restou alternativa a não ser votar a favor. E o senhor não acha, no último telegráfico, o senhor não acha que então a atuação do agora ministro Zanin será partidária, considerando a proximidade dele com o presidente Lula, e considerando também episódios recentes que vimos de ministros ou ex-ministros do Supremo dizendo que eles derrotaram o bolsonarismo ou atuando também, participando de eventos do Movimento Sem Terra, do MST. O senhor não acha que tem o risco de repetir esse tipo de erros, por parte, podemos chamar de erros, comportamentos inadequados por parte de ministros do Supremo Tribunal Federal? Eu espero que não ocorra. Ali foi um erro. O próprio ministro reconheceu o erro, pediu desculpas, né, se explicou ao presidente do Senado. Eu espero que não ocorra esse tipo de comportamento. Eu acho que é ruim, pesa contra o próprio Supremo. Mas o ser humano pode errar, e desde que ele reconheça o seu erro e volte atrás, eu espero que isso não ocorra. Não foi um episódio bom para o Supremo. Vamos para um pequeno intervalo, 2 minutinhos, e já voltamos para o nosso BMC Talks, conversando com o senador Ciro Nogueira sobre a situação política do Brasil. Então não saia daí, voltamos já já. De volta para o BMC Talks com o senador Ciro Nogueira, ex-ministro da Casa Civil do presidente Bolsonaro. Senador, a gente estava falando da atuação do Supremo e especialmente de alguns ministros ou ex-ministros do Supremo, claramente o ministro Barroso e o ex-ministro Lewandowski. Só para terminar esse ponto, o senhor disse que eles pediram desculpa, ou pelo menos o ministro Barroso pediu desculpas, o Lewandowski já não faz mais parte do Supremo, então é um homem livre, podemos dizer assim. Mas esse tipo de comportamentos e outras atuações do Supremo Tribunal Federal, ou falas também de ministros, mesmo dentro da corte, não poderiam ser consideradas como excessivamente politizadas e reduzir a já baixa, de fato, ou pelo menos reduzir a confiança que a população tem em relação ao Supremo, e estimular também, por exemplo, atos de contestação pública, como a gente viu no passado, seja no Brasil que fora do Brasil, e aumentar ainda mais a politização e a polarização da população? O senhor acha que o Supremo não está atuando de forma responsável nesse tipo de comportamentos? Olha, eu acho que você citou o caso do Arroz com um erro, realmente ele reconheceu. O ministro Lewandowski, apesar da proximidade com a esquerda, mas é um homem que teve um comportamento, uma atuação exemplar no Supremo, foi um grande ministro. O que eu acho que existe, como eu te falei, existe uma superexposição dos ministros. Às vezes os ministros falam demais, fora dos autos, mas com isso está criando até problemas para a sua vida pessoal, né? Raro é o ministro que você pode ver em restaurantes, viajando de avião, por conta dessa superexposição. E eu espero eu acho que eles têm, pelo que eu sinto, eles têm consciência desse momento de superexposição que tem atrapalhado a imagem do Supremo. E eu acredito, eu tenho muita expectativa que haja essa volta ao que era, para que as pessoas voltem, os ministros falarem dentro dos autos, para que a gente evite essas situações, porque nós precisamos, nada é mais importante para a justiça do nosso país que nós temos uma população que acredite no Supremo Tribunal Federal. É importante, eu espero que isso volte a acontecer de uma forma mais consistente no nosso país. Pois é, e só para terminar essa questão do Supremo, que temos muitos outros pontos para tratar, a população brasileira vinha de uma visão muito positiva do Supremo, especialmente durante a Lava Jato. Como o senhor falou, os brasileiros começaram a assistir sessões do Supremo nos bares, nos botecos, e aprenderam de cor os nomes dos 11 ministros, e hoje, por outro lado, há problemas até para a vida pessoal dos mesmos ministros. Então o senhor não acha que teve essa reviravolta, e até por alguns atos que esses ministros cometeram, se falou de impeachment de alguns ministros, que o próprio Senado começou a avaliar, havia até uma coleta de assinaturas por impeachment do próprio Barroso, por exemplo. Há algum risco de impeachment de algum ministro no Senado? É um assunto que já foi arquivado? Ou, eventualmente, os senadores estão atentos a eventuais atos abusivos, ilegais ou excessos por parte do Supremo? Olha, é um direito do Senado fazer o impeachment do Supremo, mas eu não vejo motivo. Eu acho que não é por conta de decisões judiciais que nós vamos decretar um impeachment de um ministro. Acho que o ministro está lá para julgar de acordo com suas convicções. O que eu acho que está errado é essa superexposição. As pessoas às vezes falarem muito fora dos autos.
Isso aí é ruim para o Supremo, mas eu tenho uma expectativa enorme que a gente vai voltar a ter essa tranquilidade institucional, que a gente volte a confiar no Congresso, no Supremo, no Executivo, porque é fundamental para a nossa democracia. Nós jamais vamos ter uma democracia forte se nós não tivermos as nossas instituições fortes. E eu tenho uma expectativa e torço para que isso ocorra. Vamos falar um pouquinho agora do conservadorismo no Brasil, da área conservadora, desses 50 milhões de votos que o presidente Bolsonaro... 58. 58 milhões de votos, 58 milhões de votos que o presidente Bolsonaro teve na última eleição. Para onde vai a direita brasileira? O senhor é um dos expoentes da direita atual brasileira. Temos vários partidos, várias tendências, vários líderes políticos regionais ou a nível nacional, vários governadores também. Qual que é a percepção do senhor para os próximos 2 e 4 anos? Para onde vai a direita brasileira nas eleições de 2024 e para as eleições de 2026? Olha, graças ao presidente Bolsonaro, essa direita, esse papel conservador, principalmente o eleitor conservador, se manifestou. Né? E se manifestou de forma muito significativa. Primeiro elegendo o presidente Bolsonaro, uma votação histórica, e agora numa disputa que se dividiu. Eu acho que o maior eleitor do Brasil é o quê? É o anti-Bolsonaro e o anti-PT. Na prática, é isso. Então eu acho que o que cabe agora a nós líderes da direita ou do centro é unificarmos o nosso projeto político. E aí nós não tenha dúvida que nós somos a maioria do eleitorado. Nós temos hoje um problema que é o nosso grande líder, que é o presidente Bolsonaro, está inelegível. Mas o Bolsonaro inelegível pode se tornar mais forte ainda, até mais do que o Bolsonaro candidato. Por quê? Porque o Bolsonaro, por exemplo, vou dar um exemplo. O Tarcísio não tem a rejeição que o Bolsonaro tem. Ou a Tereza não tem a rejeição que o Bolsonaro tem. Então, se tiver o apoio do Bolsonaro, o eleitor do Bolsonaro votar com uma pessoa que não tem essa rejeição e que consiga atrair o centro, facilita muito a nossa vitória em 2026. Vocês vão ver o que vai acontecer nas eleições municipais. Nós temos, vocês vão ver depois somar os partidos de direita, o partido de centro, some a quantidade de prefeitos e vereadores que eles vão eleger. Vai dar de 2 por 1, no mínimo 2 por 1 no que a esquerda vai eleger, ou até mais do que isso. Até aqui em São Paulo? Não, olha, eu arrisco a dizer que o partido do presidente da República, anotem o que eu estou lhe dizendo, não vai eleger um prefeito de capital no país. Nem no Nordeste, onde ele é muito forte. Então, olha o que eu digo. Aí você diz, palavras ao vento. Me cite uma cidade do país que o PT esteja com um candidato à frente nas pesquisas. Não tem. Então eles estão já se antecipando, não candidatando mais e colocando, por exemplo, o PSOL em outras... É isso. São Paulo aqui, se tivesse um candidato do PT, andava nem perto de ir para o segundo turno. Vão apostar no Boulos, que vai perder no segundo turno, graças a Deus, né? Até porque seria um desastre para o país, para o nosso estado de São Paulo, e principalmente para a capital, eleger uma figura que não representa a maioria do eleitorado de São Paulo, eu tenho certeza. Então, mas mesmo, bota um candidato aqui do PT para ver que votação ele vai ter. Então, é isso pelo país inteiro. O PT não vai eleger um prefeito de grande cidade no país. E isso vai ser um desastre para a imagem do governo. Porque se você vai para umas eleições municipais, que é uma eleição que o eleitor está mais próximo, e seus candidatos não se elegem, é uma demonstração que o seu projeto político não está sendo respaldado pelo eleitorado. Mas com certeza, em novembro do ano que vem, o senhor está convidado para voltar para a gente ver se essa profecia vai se haverar. Mas voltando à eleição do ano passado, mas se o senhor acha que a maioria da população brasileira de fato se descobriu conservadora, agora se declara conservadora, por que o presidente Bolsonaro perdeu as eleições? Agora, depois de 8, 9 meses, aliás, 10 meses do feito, qual o diagnóstico do senhor? Porque tem vários boatos que mostram como o senhor até culpa alguns comportamentos de deputados na época, ou de líderes políticos, por exemplo, a Carla Zambelli, notoriamente falando de um nome só, ou também do Roberto Jefferson, que com comportamentos não aceitáveis, vamos dizer assim, ou comportamentos que foram muito polarizantes, acabaram perdendo muitos votos e acabando danificando, provocando danos para a campanha do presidente Bolsonaro.
De fato, essa visão do senhor teve comportamentos individuais que acabaram prejudicando a campanha da direita como um todo, ou hoje a sua visão é outra? Não tenho dúvida, com uma série de erros. Eu te cito aí, poderia citar aqui 20, 30 erros durante a campanha. O fator principal, não vou negar, foi a questão da comunicação na pandemia. Essa imagem que o Bolsonaro era contra a vacina, apesar de ter vacinado toda a população. Existiu uma utilização da grande mídia de uma forma muito negativa contra o presidente, que distorcia as suas palavras, tirava do contexto qualquer declaração. A forma como o presidente, nós temos um presidente muito autêntico, às vezes, criou esse obstáculo de comunicação. Eu acho que foi o principal fator. Mas tem diversos, até eu mesmo posso estar errado na condução. Poxa, o maior responsável pela nossa vitória econômica, o presidente ministro Paulo Guedes, deu uma derrapada na semana da eleição falando de salário mínimo, que aquilo prejudicou a eleição. Então teve muitas coisas. A Carla Zambelli correndo atrás de um negro com um revólver na mão, aquele louco do Roberto Jefferson jogando uma bomba em cima da Polícia Rodoviária. Eu até disse, olha, se não fosse esses 3 fatos aqui, que não foram o presidente, né, a questão do salário mínimo, Carla Zambelli e Roberto Jefferson, o presidente tinha ganho a eleição com a diferença maior do que o Lula ganhou dele. 3 fatores na semana da eleição. No dia anterior ao Roberto Jefferson, a minha pesquisa, que o partido contratou, que errou por 1/10 o resultado final, apontou que nós tínhamos ultrapassado o presidente Lula. No dia seguinte, caiu 6 pontos. Né? Então, são fatores que o eleitor, porque tinha um eleitor, o eleitor de centro, que uma hora ia para o Bolsonaro, outra hora ia para o Lula. E no final, por conta dessas questões, acabou indo para o Lula. E mesmo assim, por uma diferença de 2 milhões de votos, sim. 2 milhões de votos, não chegou a 2%. Mas então, é por isso também que toda a área conservadora do Congresso está abandonando a Carla Zambelli nesse momento que ela está sendo acusada e poderia perder o mandato? Eu não tenho até... Ela se chateou quando eu falei daquele episódio. Não tenho nada contra essa moça, mas também não tenho nada a favor da atuação, que foi ela que tem que responder pelos seus atos e que preste conta de tudo que possivelmente ela possa ter feito de errado ou não, mas eu não tenho como avaliar, nem sou juiz dessa questão, vai ser a Câmara e a própria Justiça. Senador, voltando agora a próximas eleições, falamos de 2024, agora 2026. Alguns senadores têm uma força que está crescendo cada vez mais, o senhor falou também do Tarcísio, mas também o governador Zema, lá em Minas Gerais. O Tarcísio já disse que não vai, pelo menos nesse momento, não vai se candidatar em 2026. O Zema já seria o final do seu segundo mandato, então, naturalmente, seria mais propenso a se candidatar. O seu partido e outros partidos, como Republicanos ou o próprio PL, apoiariam o Zema numa tentativa de candidatura para a presidência da República ou preferem candidaturas próprias das suas legendas? Olha, eu tenho considerado, depois com a saída do presidente Bolsonaro, eu vejo 3 ou no máximo 4 nomes capazes de conduzir a direita e o centro do nosso país. O governador Tarcísio é o mais forte hoje, a ministra Tereza, que talvez seja o momento de nós termos uma candidata mulher, e uma mulher competente como Tereza. Imagina uma chapa Tereza e Michele, uma super chapa. O governador Zema, que foi um grande governador, está sendo um grande governador, pode ser. E eu acho que, em último lugar, o Ratinho, porque tem um problema da questão partidária, que eu não sei se ele teria o apoio do seu partido. Mas dificilmente nós vamos sair desses 4 nomes. O nome mais forte é do Tarcísio. Por quê? Por conta de São Paulo, é o maior estado, está fazendo um super governo aqui. As pesquisas de opinião no interior ele já é quase uma unanimidade no interior. A capital, onde ele perdeu a eleição, o Bolsonaro perdeu a eleição, o astronauta perdeu a eleição, ele já está muito mais forte do que o Lula aqui na capital. É o maior eleitor na capital, é o governador Tarcísio, mais do que Lula e que Bolsonaro. Então, ele se torna um grande eleitor, principalmente se ele tiver o apoio do Bolsonaro. É lógico que quem vai liderar esse processo, quem vai escolher o nosso candidato é o presidente Bolsonaro. Mesmo inelegível ou não, mesmo ele é o comandante. Eventualmente preso? Sem o apoio dele, não, isso Deus me livre, não vai ocorrer, não. Mesmo ele, com essa situação, ele vai ser o comandante do processo, só é ele que lidera a direita no nosso país. Ninguém vai substituir, ninguém tem capacidade de substituir no coração das pessoas que acreditam nele
o presidente Bolsonaro. Mas deixa eu te fazer uma provocação, senador. Nenhum governador, desde a Nova República, nenhum governador do estado de São Paulo que tentou se candidatar para a presidência da República conseguiu obter o feito. Nenhum governador desde que deu a Constituição de 88. Então, o Serra tentou, não conseguiu. O Alckmin só conseguiu depois, quando ele se aliou com o Lula. Então, o senhor não acha que existe uma maldição do governador de São Paulo, falta de projeção nacional? Ou o senhor é do Nordeste, os nordestinos não aceitam um paulista como presidente da República? Ou, de fato, é só uma questão de ter um apoio, uma estrutura, uma articulação melhor? Foram erros políticos de todos esses governadores. Por quê? Todos eles, quando se elegeu, por exemplo, o Dória fez isso, o Alckmin fez isso, o Serra fez isso. O que aconteceu? O sujeito se elegia governador e, no mesmo hora, candidato a presidente da República. Em vez de focar no governo, o Tarcísio está corretíssimo dizer que não é candidato, que ele é candidato a ser o melhor governador da história de São Paulo. Focar no governo. Se lá na frente o próprio eleitorado vir a São Paulo e exigir que o Tarcísio, conclamar o Tarcísio a ser o nosso candidato a presidente da República, aí sim ele estaria desobrigado da missão de ser candidato à reeleição. Agora, se ele começar hoje, dizer que é candidato, como os outros fizeram, começar a percorrer o país como candidato e esquecer o povo de São Paulo que confiou nele, aí é o desastre anunciado. Mas o governador Tarcísio está mais do que vacinado contra isso. Agora, falando um pouco da mídia, né? O senhor falou justamente aqui, no começo, durante a eleição e logo depois da eleição, o presidente Lula tinha um apoio da mídia brasileira e também internacional, mas agora as coisas, pelo menos na mídia internacional, estão mudando um pouco. Vamos analisar a mídia internacional, a mídia nacional, a sua percepção. A Libération, que é um jornal francês do Partido Comunista Francês, fez uma capa chamando Lula de decepção e várias críticas estão vindo de vários veículos internacionais. O senhor está percebendo isso? Lá em Brasília se fala disso, o mundo está olhando para o presidente Lula, até pela proximidade, por exemplo, com a Rússia em relação à guerra da Ucrânia ou com a China. Como está mudando a imagem do governo brasileiro no mundo e como isso poderia eventualmente prejudicar o Brasil ou favorecê-lo, dependendo da conjuntura? Olha, eu vou citar alguns exemplos do que tem ocorrido na nossa política externa e até você me corrige, você que está me assistindo, se eu não falei a verdade. O Lula, quando iniciou o governo, virou um candidato a presidente do mundo. Era um homem que era candidato a Nobel da Paz, foi lá para ensinar como fazia a paz, que ia chamar o fulano para tomar uma cerveja. E eu acho que, não sei se ele disse que ia chamar o Zelensky e o Putin para tomar uma cerveja e com isso faria a paz. Foi um desastre total. Você vê aquela participação dele, ele se escondendo do Zelensky, aquela situação constrangedora. Foi um desastre, né? As suas declarações. Aí depois ele falou, não tem mais como, né? Na própria Europa foi muito contestado, e não tem como mais ser o presidente, não vou ser pelo menos o presidente da América Latina. Outro desastre, quando ele recebeu aqui o Maduro, apoiando o Ortega na Nicarágua, o Boric, que é totalmente alinhado ideologicamente, deu aquela descompostura. Foi um desastre a nível de América Latina, contestado pelos presidentes do Uruguai, do Paraguai. Aí não, vou virar o grande líder do meio ambiente. Faz lá a COP, vem o Petros e desmoraliza ele. Então é um homem que não se encontrou na política externa. Tem sido um desastre, porque está colocando aquelas questões ideológicas, as questões do seu partido acima dos interesses econômicos do nosso país. O presidente da República tem que preparar, abrir as nossas fronteiras para o nosso negócio, buscar que a gente crie parcerias com o mundo, fortalecer a nossa entrada na OCDE para dar maior credibilidade e jogou tudo isso. É um homem que perde mais tempo se encontrando com o presidente da Argentina e se tornando embaixador da Argentina do que tratando dos interesses do Brasil. Olha que loucura. Então, na política externa é um desastre mais do que completo. Só para terminar, depois a gente fala da política da mídia nacional, mas o próprio presidente Bolsonaro ele era muito criticado pela postura que ele tinha a nível internacional. Muitas vezes ele era meio ostracizado também em eventos internacionais. Ele tinha também alguns relacionamentos peculiares, particulares, mas com o próprio Trump, por exemplo. Mas, de fato, o senhor não acha que também o presidente Bolsonaro poderia ter melhorado um pouco, ou tido uma postura diferente a nível internacional?
Acho que houve erros, nós temos, mas desde a chegada do ministro França lá, do embaixador França, nosso chanceler, melhorou muito o diálogo com os demais países. E o que é principal, o presidente Bolsonaro nunca tomou nenhuma atitude que prejudicasse o país economicamente, como o Lula tem feito, tá certo? O presidente Bolsonaro sempre focou a questão da economia, de abrir nossas fronteiras para apoiar a nossa balança comercial, para que o país vendesse mais, para que comprasse mais barato. Quando focou, vou dar um exemplo, não sei se lembra, quando o mundo estava naquela crise da guerra da Rússia, focou em trazer os fertilizantes para o nosso país e conseguiu com isso, para que não faltasse fertilizante para o nosso agronegócio. Então, o presidente Bolsonaro, às vezes, lógico, ele não contava com essa grande mídia, né? Algumas palavras dele eram distorcidas, mas não prejudicou o país. Mas nem, por exemplo, só para terminar, para uma questão até de cor, quando, por exemplo, começou a brigar com o presidente Macron na França, até utilizando palavras não exatamente elegantes em relação à esposa, não teria sido melhor evitar esse tipo de comportamento e assim, ter uma postura mais presidencial em alguns aspectos? Mas tudo bem, eu concordo com você, algumas colocações deviam ser evitadas, mas o que ele prejudicou? Existe mais país mais protecionista no mundo do que a França e continua mais protecionista ainda contra o Brasil agora, né? Por que está se evitando que o Brasil faça esse acordo com a União Europeia, que é o maior entrave? Cadê essa amizade do Lula com o Macron para resolver isso? Então, veja, são situações que o presidente Bolsonaro, apesar de ter falado, e eu concordo, poderia ter sido evitado, não prejudicaram o país, como o Lula vem prejudicando com as suas. Agora, últimos dois pontos eu queria tratar com o senhor, a questão da mídia brasileira e até a questão da articulação do governo interno ao próprio governo. Na questão da mídia, o senhor já criticou em vários momentos durante a nossa entrevista a mídia aqui no Brasil. Por que o senhor acha que a mídia brasileira, desde o primeiro dia do governo Bolsonaro, utilizou canhão à altura zero contra o governo, foi extremamente crítica, às vezes até exagerando, ou até divulgando notícias não verídicas? Qual era a razão real para isso? Uma questão ideológica? Era uma questão econômica? Questão de ter cortado financiamentos? Tinha algum interesse espúrio que vocês em Brasília sabem e que não está claro para a população? E por que agora com o governo Lula estão voltando a essa lua de mel com o executivo? Nós tínhamos o presidente Bolsonaro que não era um homem de beijar a mão de nenhum grande empresário de mídia do nosso país. O presidente Bolsonaro era um homem autêntico, até na época se tentou essa aproximação e ele rechaçou totalmente isso, que acho que não era papel do presidente da República beijar a mão de nenhum tipo de grande setor empresarial, principalmente da mídia do nosso país. Teve a questão financeira, né, e redução, o presidente achava que o governo não deveria gastar muito em propaganda, assim, gastar dinheiro mesmo com as obras, como ele falava isso. Eu acho que de condução, ele foi visto como um inimigo de alguns setores e eles fizeram uma campanha que acabou funcionando muito contra o presidente, né? Mas, ao longo do tempo, as pessoas estão abrindo os olhos e estão vendo, principalmente você está vendo com a queda de audiência de alguns setores. E isso pode ter certeza que prejudicou o presidente Bolsonaro, mas se eu perguntasse para ele, presidente, você não corrigiria isso, não voltaria atrás? Pelo que eu conheço do presidente Bolsonaro. Continuaria na mesma... Não tenho dúvida. Tem um episódio que para mim foi fantástico. O presidente Bolsonaro, né, você viu esse negócio da vacina, um grande... até vou citar o Lavareda, que é um dos maiores analistas de pesquisa no Brasil, ele disse, Ciro, se o presidente Bolsonaro se vacinar, ele cresce 7% na pesquisa. Aí eu cheguei para o Bolsonaro, presidente, eu tenho que se vacinar, presidente, pelo amor de Deus, o senhor cresce 7% nas pesquisas. E disse, Ciro, eu jamais vou me vacinar para enganar a população. Esqueça, não me toque mais nunca nesse assunto. Você já pensou, chegasse para o Lula e dissesse, Lula, tu tem que te vacinar e tu cresce 7% da pesquisa, ele disse, Ciro, contrata 50 para esse lado e 50 para o outro. É outro perfil. Bolsonaro está errado? No fundo não está. Um homem que é autêntico, fala o que acredita. E esse é o Bolsonaro que não vai. E é por isso que as pessoas acreditam muito nele. E por isso que ele tem credibilidade. Senador, últimos dois pontos. A questão interna ao governo e também a questão do Congresso.
Dentro do governo há várias almas mais ambientalistas, por exemplo, a ministra Marina Silva, presidente do IBAMA, entre outros. E há alguns políticos que são mais ligados ao desenvolvimento da indústria brasileira, ou também alguns presidentes de estatais que gostariam, por exemplo, o presidente da Petrobras, de perfurar em áreas próximas ao rio Amazonas. Não é o único caso de contraste interno, no agronegócio também temos visões diferentes, na indústria também. O senhor acha que essas tendências internas divergentes do governo poderiam afetar a estabilidade do executivo? E, considerando, a segunda pergunta considerando que o Congresso hoje, a maioria é de centro-direita, a maioria é conservadora ou de oposição ao governo, existe a possibilidade ou risco para o governo de encapar em um processo de impeachment antes do final do mandato? Eu não vejo até hoje nenhum tipo de motivo para impeachment. Né? Poderia estar falando aqui por ser a oposição, tem que decretar um impeachment como o PT fazia no passado. O PT pediu o impeachment de todos os presidentes que não eram do PT da sua história. Não teve nenhum que escapou de pedido do PT. Nós não, nunca fizemos, porque não vemos motivo, temos responsabilidade com o país de criar instabilidade desnecessária. A ministra Marina é um fator de desequilíbrio, uma pessoa que se pela sua visão, nós voltávamos para as cavernas hoje em dia, uma pessoa que totalmente fora do contexto. O próprio Lula, tenho certeza que acha isso, colocou ela muito por conta da questão de imagem internacional, do que por acreditar, tanto que ele demitiu ela no seu primeiro governo. O que é que mudou a Marina daquele tempo para lá, que quando ele demitiu para agora? Mesmo não mudou nada, eu acho que talvez tenha ficado até mais retrógrado. Então é basicamente isso, é um governo que não foi feito pensando no desenvolvimento do país, sim para acomodar pessoas que não tinham capacidade de estar, como a ministra Marina, gerindo o meio ambiente do nosso país, que é um setor extremamente sensível, que nós temos que proteger o nosso meio ambiente, preservar o nosso meio ambiente, mas com responsabilidade que nós temos de desenvolver o país. Então nós temos que mesclar e botar pessoas capacitadas, como nós tínhamos agora no último governo, a chegada do Juca, que foi um excelente ministro do meio ambiente, em sintonia total com a ministra Tereza, e nós pudemos fazer avanços que melhoraram muito o nosso Brasil, protegendo o meio ambiente. E terminando, porque temos mais 2 minutinhos, senador, parte do seu partido, parte dos partidos hoje da base conservadora estão indo em direção do governo. O governo está cooptando vários deputados, alguns senadores, está prometendo cargos, está distribuindo emendas como nunca na história desse país, com uma generosidade que até é surpreendente em alguns aspectos, mas que está custando caro também aos cofres públicos. O senhor não prevê que o seu partido pode se rachar, pode se dividir? Outros partidos que estão indo, até os próprios republicanos que estão indo em direção do governo, podem se rachar e dividir assim o campo conservador e favorecer o governo nas próximas eleições? Eu espero que isso não ocorra. Mas o que é mais importante não é se um partido político vai ter um membro seu que eu espero que não ocorra no meu, participar desse governo, mas é como esse partido vai votar nas votações importantíssimas. Nós chamamos agora um projeto dentro partidário, que se chama Agenda do Progressista, em que nós vamos definir uma série de matérias que serão cláusulas pétreas em votações, que nem os parlamentares do nosso partido poderão votar a favor ou não poderão votar contra. Nós temos a ministra Tereza que vai apresentar o nosso relatório, vamos definir essas cláusulas. Vai ter sanções para deputados que... Com certeza. Por exemplo, expulsão do partido. Aí nós vamos definir, não sou eu que vou definir, os próprios parlamentares. E eu vou definir que eles defendam, que aprovem isso em votação secreta, para que depois não diga que foi por vontade do senador Ciro, vontade da Tereza, que foi aprovado isso partidariamente, mas que a nossa bancada, vou dar um exemplo aqui, que eu vou defender, não quer dizer que seja aprovado. Deputado nenhum vai poder votar retrocesso na reforma trabalhista, tá certo? Deputado nenhum vai poder votar contra a descriminalização de drogas no nosso país. Então, são várias matérias que nós vamos colocar, a ministra Tereza está preparando isso, eu criei uma comissão de 7 parlamentares que estão estudando e vão apresentar isso, para que a bancada e a executiva aprovem de forma totalmente livre, para que o partido não veja seus membros votando matérias que não sejam defesa do partido. Vamos ver então o que vai acontecer e com certeza fica aqui o convite para o senador voltar em novembro do ano que vem, após as eleições municipais, para ver se a sua profecia vai se concretizar. Enquanto isso, muito obrigado, ex-ministro, senador Ciro Nogueira, por estar conosco hoje aqui no BMC Talks. Foi um prazer. Eu que agradeço, foi um prazer, foi muito bom a nossa participação aqui
nesse programa. Até a próxima e muito obrigado também a você que está seguindo a gente. Nos vemos na semana que vem com mais um BMC Talks. Fique agora com a programação aqui na BMC. Muito obrigado e até mais.